Na aula de hoje, vamos aprender a calcular a área de figuras planas. Nós temos aqui o exemplo de algumas figuras, o próprio exercício já nos deu, e baseado nessas figuras nós recebemos também uma fórmula que está representada aqui dentro da figura. A área nada mais é do que descobrir o espaço ocupado na figura, ou o espaço que a figura ocupa no plano. Então tá bom. Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, o paralelogramo, nós temos o retângulo. Todos os dois eu posso usar a mesma fórmula. Esse lado aqui de baixo nós estamos representando por B, nós vamos chamar de base. O lado representado aqui por H nós vamos chamar de altura, só para facilitar, tá? Então, o paralelogramo nada mais é do que calcular a base vezes a altura. A mesma coisa eu posso utilizar no retângulo. Ó, a base vezes a altura. Porque, na verdade, eu estou multiplicando as dimensões que são diferentes. Eu vou saber quantos quadrados vão caber aqui dentro de tamanho 1 de lado. A mesma coisa aqui. Já no quadrado, eu poderia utilizar a mesma regra, a base vezes a altura. Só que como o quadrado, a base e a altura, todos os dois possuem o mesmo tamanho, então nós vamos usar apenas um lado e elevarmos ao quadrado. Só isso. Já na figura do círculo, que nós temos representado aqui na frente, nós vamos utilizar o famoso π novamente. Ó. Então, a área é definida por π vezes o raio ao quadrado. Então, se eu encontrar qualquer círculo, e esse círculo, se eu tiver o raio, eu já posso definir qual é a área, ou seja, qual é o espaço ocupado por esse círculo em um plano. Já no triângulo, o triângulo eu tenho aqui como fórmula a base, olha, o B é a base, vezes a altura, só que está dividido por 2. Por que esse dividido por 2? Eu vou prolongar aqui e vou mostrar para vocês que um triângulo nada mais é do que um retângulo, tá? Partido por uma diagonal. Então, vou fazer isso aqui. Olha o desenho aqui. Eu prolonguei esse lado paralelo com esse e esse lado aqui paralelo com esse. Então, que figura que eu tenho aqui? Aqui eu tenho nada mais do que o quê? Do que isso, do que um retângulo agora. Então, o retângulo seria essa dimensão vezes essa que seria a altura, ou seja, a base vezes a altura. Como eu tenho a metade aqui ficou fácil. Metade seria o quê? Partir essa figura ao meio, olha lá. Peguei um vértice, parti com o outro. Então, eu tenho a metade de um retângulo. Por isso, eu posso utilizar a fórmula a base vezes a altura e divido por 2. Tudo bem? Então, triângulo, você já viu por que tem a divisão por 2. Já no trapézio, repara o trapézio. O trapézio, nós temos uma base aqui embaixo, que a gente chama, para facilitar, tá, de Bzão, que é a base maior. Uma base menor em cima, eu vou chamar de Bzinho. Nós temos também uma altura. Tá? Então, quem que é a fórmula? É a base menor mais a base menor, ó, base maior mais a base menor, que dá na mesma para fazer o inverso. De falar também a base menor mais a base maior, dá na mesma. Se inverter aqui, não faz diferença, porque a ordem dessa soma aqui não vai alterar nada no resultado. Então, uma base vezes a outra, tranquilo? Multiplicado pela altura. Só que eu vou ter que fazer o que no final? Dividir tudo por 2. Se eu trouxer esse pedaço aqui, se eu trouxer esse pedaço aqui, se eu fizer uma base agora e somar com a outra base, poderia multiplicar com a altura, só que eu não tenho esse pedaço. Eu parti no meio, né? Seria duas figuras, então eu parti no meio. Então, eu vou pegar a base menor, como se fosse aqui, ó, um triângulo, tá? Dividindo. Então, eu consegui com isso chegar nessa fórmula. Tá? Então, você reduzir, eu ia deduzir a fórmula, vocês vão deixar só aqui. Então, uma base no trapézio, mais a outra base, vezes a altura e divido por 2. Ó, se eu tiver apenas a base de baixo, vamos só pensar assim, a base de baixo vezes a altura seria a resposta de um retângulo. A base de cima, tá? Vezes a altura seria outro retângulo. Só que eu teríamos 2 retângulos, não teria? Teria 2 retângulos. Só que aqui eu tenho apenas uma figura. Então, quer dizer, em vez de 2, agora eu só tenho 1.
Então, dos dois, para ter um, eu tenho que dividir por 2. Deu para entender? Então, beleza. Então, uma base vezes, mais a outra base vezes a altura, dividido por 2. Às vezes a gente fala assim, ó, Bzão mais Bzinho, tá? Vezes a altura, dividido por 2. Já no losango, o que o losango é? Repara essa figura. Eu tenho também aqui, ó, uma diagonal, que é a diagonal maior, que é a diagonal que vem desse ponto até esse. Outra diagonal, que é a diagonal menor. Aí o que eu faço com essas diagonais? Tá? Eu somo as duas. Ó, essa diagonal mais essa diagonal e divido por 2. Pronto. Descubro a minha área do losango. Agora, eu tenho todas as formas. Baseado nas fórmulas e observando essas áreas, nós vamos resolver as atividades propostas. Vamos à primeira aqui. Ó. Calcule as áreas das figuras abaixo. Primeiro eu tenho quem? Que figura é essa? É um triângulo. Beleza. Dentro do triângulo, para descobrir a área, eu tenho que fazer o quê? Vamos lembrar lá em cima da fórmula. É base, que é 4, vezes altura, que é 2,5, e vou dividir por 2. Então, vamos fazer isso aqui nesse meu triângulo aí, ó. Triângulo, ó. Base vezes altura divide por 2. Então, nós vamos usar essa aqui. Então, vamos lá. Quem que é a base? 4. Então, o que eu fiz? Ó, quem que é a base? É 4. Quem é a altura? 2,5. E vou dividir por 2. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, 4 vezes 2,5 deu 10. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, eu vou ter como resposta quanto? Vou ter como resposta 5. Tá bom? Só que é 5 o quê? Aqui tem centímetro, aqui tem centímetro. Então, nós vamos ter o quê? 5 figuras ali dentro, medindo quanto? 1 centímetro de cada lado. Tá bom? Quer dizer que cabem 5 quadrados lá dentro de 1 centímetro de lado. Por isso que eu vou falar que a resposta é 5 centímetros quadrados. Tá joia? Então, essa aqui é a resposta do primeiro. Seria a área do triângulo. Aqui do lado agora, nós temos a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vamos escrever aqui. Então, esse é fácil. 2 ao quadrado é o quê? É 4. Então, igual a 4, o quê? Centímetros quadrados. Eu encontrei a área aqui do meu quadrado. Um pouco mais à frente, nós temos quem? Aqui é um retângulo. Como que é a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Então, vamos lá. Então, no retângulo eu fiz a base, 3,5, vezes a altura, que é 2. 3,5 vezes 2, eu encontrei 7 centímetros quadrados. Já no paralelogramo, eu tenho a mesma fórmula do retângulo. Se é a mesma fórmula do retângulo, é a base, 3,2, vezes a altura, que é 2,5. Eu vou encontrar como resposta, com isso, eu encontrei 8 centímetros quadrados. Está respondido, então, a questão número 1. Já na questão número 2, nós temos assim, ó. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou, sendo comercializado em rolos com largura igual a 1,5 metros, pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então, olha aqui. Esse formato aqui tem 1,50 m, ou seja, 150 centímetros. O outro lado da pipa, ou seja, a outra diagonal da pipa, tem 60 centímetros. Quem que essa figura está nos lembrando aqui? Vamos esperar e pensar. Está nos lembrando quem? Isso, lembrando um losango, que
que é onde eu preciso até para descobrir sua área, a diagonal maior e a diagonal menor. Vamos olhar o losango lá em cima. Ó. Voltei aqui no losango, tá vendo? Nós temos uma diagonal menor e uma diagonal maior. Apenas esse losango da pipa, nós só mudamos a posição. Então, nós temos ela aqui. Baseado nessa pipa, nós podemos resolver algumas atividades aqui propostas. A primeira delas está assim, ó. Qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Nós até comentamos. É o quê? É um losango. Aí a resposta. Depois a outra pergunta. Quanto mede em metros a diagonal maior? Olha a diagonal maior aqui. Ela está medindo 150 centímetros. A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, ela mede 1,5 metros. Coloquei aqui, então. Quanto mede em metros a diagonal menor? A diagonal menor é daqui até aqui, que está medindo 60 centímetros. Como eu disse novamente, a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, aqui nós não temos 1 metro ainda. Nós vamos ter apenas o quê? 0,6. Basta eu movimentar a casa também, tá? 2 vezes, ó. 1, 2, 1,5. 1, 2, 0,6. Então, basta colocar aqui no de baixo a medida que é 0,6, que seria a diagonal menor. Depois, a outra pergunta. Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Se aqui é um losango, eu tenho aqui uma diagonal, eu tenho aqui a outra diagonal, esse ângulo aqui vai ter um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. A gente pode falar que as diagonais são perpendiculares. Então, nós vamos falar que é um ângulo, com o nome de ângulo reto. Lembrando, né, que é ângulo reto? É um ângulo que sempre mede 90 graus. Tá bom? É um ângulo que a gente usa muito no dia a dia. Próxima pergunta. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso? Vamos lá. A diagonal maior, tá vendo ela aqui? E um dos lados. E esse lado aqui, ó. Vamos relembrar o que é ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo agudo, quando ele é um ângulo que a gente fala assim, fechado. Né? O ângulo obtuso é um ângulo tipo aberto. Então, o agudo é um ângulo menor. O obtuso é um ângulo maior. Maior do que quanto? Que 90 graus. Então, se o ângulo for menor do que 90 graus, eu chamo de ângulo agudo. Então, repara, essa diagonal, com essa linhazinha aqui que chega na cota, que chega na medida, seria 90. Como ele está partindo aqui, ó, ele é menor. Ele é menor que 90. Então, ele é um ângulo... Isso, um ângulo agudo. Já a próxima pergunta está assim. A área da pipa em metros quadrados mede... Vamos relembrar. Lá em cima nós temos a medida, né, da área. Como que eu calculo a área de um losango? Olha ela aqui, ó. Relembrando, ó. Diagonal maior mais a diagonal menor e vou dividir por 2. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou resolver ela aqui embaixo, ó. Então, olha o que eu fiz aqui para resolver. Primeiro, eu transformei centímetros em metros, ficando 1,5 metros e 0,6 metros, como nós colocamos aqui em cima. Agora, eu joguei na fórmula. Eu somei a diagonal maior mais a diagonal menor, que é 0,6, mais 1,5, dividido por 2. O total deu 2,1. Dividido por 2 deu 1,05. Como já estava transformado para metros, 1,05 metros quadrados. Agora é só colocar a resposta na questão. Prontinho, está resolvida essa atividade. A próxima pergunta está assim. Qual o comprimento mínimo em metros de plástico que Pedro deve comprar? Então, aqui nós temos em metros. Então, vamos prestar atenção. Para fazer uma pipa, eu gastei 1,05 metros quadrados. Então, estou passando para outra aqui, para saber quantos metros vai comprar.
Mas em vez de fazer isso aqui, eu vou voltar aqui nessa questão anterior. Por quê? Eu resolvi utilizando a fórmula da área dada na questão. Só que tem um probleminha. Essa fórmula da área aqui, ó, ela está errada. Isso aqui, ó, não é a diagonal maior mais a diagonal menor. É diagonal maior vezes a diagonal menor. Então, eu posso falar com vocês que existe um erro aqui nessa questão. Tá bom? Vou modificar aqui e vou passar para vocês. Então, ó, vou ter um vezesinho aqui no lugar do mais. Aí nós vamos vir aqui na fórmula. Simplesmente isso. E vou trocar esse mais por um pontinho, né? Pontinho que significa vezes. Pronto. Aqui. Como eu vou fazer essa modificação, todos os valores vão mudar. Então, agora ficou 1,5 vezes 0,6. Aí você fala, professor, por que isso não mudou desde o início? Eu acho que eu falei, sem sentir, eu falei a forma certa e acabei deixando ali, para mostrar que existia um erro aqui. Aí nós vamos comparar. Presta atenção nesse valor, 1,05. Só que o que nós vamos fazer? 1,5 vezes 0,6 e depois nós vamos dividir por 2. Multiplicando os dois dá 0,9. 0,9 dividido por 2, então, agora, vai dar 0,45. Tá? Essa seria a fórmula correta. Olha para você ver, só para você ver como que estaria errado aquela outra, apenas reparando. Se daqui até aqui, ó, tem 1,50, preste atenção, metade estaria embora aqui e metade estaria embora aqui, tá bom? Então, se aqui fosse um retângulo, ó, esse pedaço aqui é um retângulo, ó, metade aqui seria 30 vezes 150, tá? Aí nós partiríamos pela metade, seria metade, porque metade eu tirei e metade eu tirei aqui. Então, você vai ver, eu estou assim, apenas na lógica, que já não daria 1,05 como nós vimos, daria um valor bem menor. Vou fazer o cálculo para você ver aqui, ó. Então, 150 vezes 30. Aí, o que eu vou fazer? Tá? Isso aqui seria 30 por 150. Depois eu vou dividir por 2. Aí, ao multiplicar aqui, ó, 1,5 vezes 0,3, que é metade, já daria 0,45. Tá? 0,45 seria esse pedaço. Só que eu tenho que tirar metade aqui. Então, se eu tenho essa mesma metade que eu tirei, é o tamanho desse, a metade que eu tirei é o tamanho desse, já daria o 0,45. Nunca daria esse 1, como disse. Então, por isso, nós vamos corrigir, tá? Vamos tomar cuidado. Nós não utilizamos a soma, nós utilizamos a multiplicação. Então, a resposta certa é 0,45 metros quadrados. Tá bom? Então, é isso que é bom. O que a gente gosta de matemática, assim, às vezes a gente vê uns erros, quando você descobre até um erro e corrige, aquele erro você não comete mais. Então, olha, a própria questão trouxe errado, tá? Se você tiver no PET aí, muda, tá com um vezesinho ali, ó, como eu fiz, dá uma rasurada aí e vamos corrigir. Então, agora sim está correto. Nós vamos caber 0,45 metros quadrados dentro da figura. Tá bom? Agora nós podemos passar para a próxima. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Para responder essa pergunta, nós vamos observar a pipa. Vamos observar ela aqui. Então, nós sabemos que ela vai ter, na maior dimensão dela, no maior lado dela inteiro, daqui até aqui, 150 centímetros, que é 1,5 metro. Vamos observar aqui na questão, ó, ele pesquisou plástico e encontrou, sendo comercializado em rolos com largura igual a 1,5 metro. Então, ótimo. Quer dizer que a largura de 1,5 metro, dá para eu colocar ele assim de comprido aqui, e a largura já cabe uma pipa certinho. Aí, se o rolo tem daqui até aqui de largura, e ele vai aumentando, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar agora desse ponto até esse. Então, ó, se eu abrir o rolo até 60 centímetros, já dá para eu fazer uma pipa. Só que aí tem aquela questão. Tem lugar que vende o tanto que quiser do rolo. Tem lugar que vende só de metro em metro. Então, para responder minha pergunta, eu posso
responder de uma forma, ó. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então, vamos colocar o mínimo que vai comprar para encaixar uma pipa, poder cortar ele aqui, ó, e fazer uma pipa. Aí vai cortar ele do rolo, vai sobrar esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Mas como eu já tenho 1,5 m, o mínimo que tem de comprar é o quê? 60 centímetros. Tá? Então, em metros. 60 centímetros em metro é o quê? 0,6. Então, nós podemos colocar essa resposta. 0,6 metros. Então, tá aí a resposta, 0,6 metros. Só que tem um negócio. Se a loja só vender em metro, né? Teria que comprar no mínimo o quê? 1 metro. Mas aqui não explicou. Tá? Não explicou como que a loja vende. Olha lá. A pipa, o preço é de R$2 o metro. E a pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados. Não falou se é vendido somente em metros, metro por metro. Então, a resposta em metro é 0,6. Eu vou colocar assim na frente também, ó, que pode ser isso também. Ou 1 metro. Tá? Se não puder vender o 0,6, ele vai ter que comprar 1 metro. Qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Eu lá já tenho lá o valor, ó. É R$2 o metro. Então, se eu tiver que comprar 1 metro, eu vou ter que pagar R$2. Se eu puder comprar o 0,6, eu posso fazer uma regra de 3. Uma continha pode ser feita aqui. Lembraram da regra de 3? Ó, R$2 eu vou pagar por 1 metro. Quanto que eu vou pagar o 0,6? Tá? O que eu posso pensar aqui? Ó, 1 metro eu pago 2. Está sendo o dobro, não é? Então, a regra de 3 também é o dobro. Então, 0,6 eu vou pagar o quê? O dobro também, 1,20. Ou então eu faço aquela brincadeira da multiplicação cruzada. Aí fica assim, ó, x vezes 1x, que é igual a 2 vezes 0,6, 1,2. Pronto, encontrei a resposta. Então, vamos colocar as duas respostas aqui. Se eu comprar 0,6, eu posso pagar R$1,20. Tá? Ou, se eu comprar 1 metro, tá? Eu vou pagar o preço de 2 metros. Vai ser R$2,002. Tá? Então, aí vai depender da loja, se a loja vai vender ou não. Mas está aí resolvido de qualquer maneira. Tá bom? Vamos para a outra aqui. Ó. Agora, questão 3. Então, lendo a questão, é assim. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Para facilitar, eu fiz esse desenho. Então, a piscina tem 6 por 3 e 1 metro. Então, ó, 6 metros de comprimento, 3 de largura e 1 metro de profundidade. Aqui está a nossa piscina. Continuando, a questão está assim. Ó, todos os lados, né, quanto as paredes internas, têm o formato retangulares. Aqui é um retângulo, aqui outro retângulo, o fundo é um retângulo. Vou virar ela aqui de lado, aqui, ó. Aqui é um retângulo e aqui é um retângulo. Então, ele tem todos os lados retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Então, espera aí. O azulejo é 0,20 metros. 0,20 metros dá quantos centímetros? Então, cada azulejo, nesse caso, tem 20 centímetros. Tá? Eu trago a vírgula. Uma casa, 2 casas. Para isso, agora, nessa parte, eu vou calcular qual que é a área total da figura que eu vou colocar azulejo. Então, vou pegar a minha figura aqui que eu tenho desenhado e vou descobrir a área do fundo, essas duas laterais e essas duas laterais. Vou chamar de lado maior, que é a lateral maior, e as laterais menores. Tá? Vou fazer esse cálculo aqui. Então, ó, primeiro, a área do fundo é 6 metros vezes 3 metros.
Então, total 18 metros. Os dois lados maiores. Os lados maiores têm 6 metros vezes 1 metro, que é igual a 6 metros quadrados. Só que é 6 metros quadrados vezes 2, que eu tenho 2 lados, ficando então um total de 12 metros quadrados. Só que eu tenho também dois lados menores. Esses lados menores medem 3 metros por 1, né? Então vai dar 3 metros quadrados, só que eu vou multiplicar por 2, que são dois lados, vai dar um total então de 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Agora eu vou somar tudo. Ó, 18 mais 12 dá 30. 30 mais 6, eu vou escrever aqui, ó, total de 30 mais 6, 36 metros quadrados de área, tá? E vou colocar o azulejo, tá? Beleza, revestimento. Tá? Vou colocar revestimento. Só cada revestimento tem 20 centímetros de lado, ou 0,2 metros. Tá bom? Baseado aqui, eu já posso chegar ao meu resultado e descobrir quantos azulejos eu vou colocar. Primeiro, se eu tenho um total de 36 metros quadrados, cada azulejo agora eu vou descobrir, ó, olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou descobrir a área de cada azulejo, nesse caso. Para descobrir a área de cada azulejo, eu vou fazer 0,2 vezes 0,2, que é igual a, ó, que deu 0,04 metros quadrados. Para descobrir quantos azulejos agora, ficou fácil. Eu vou pegar então os 36, ó, 36, e vou dividir, tá, por 0,04. Tá bom? 36 dividido por 0,04 vai dar como resposta 36 vezes 0,4 vai dar como resposta 900. 900 o quê? Azulejos. Então, pronto. Já descobri quantos azulejos eu vou utilizar. Então, tem um total de 900 azulejos. Vamos lá no desenho, ó. Aqui eu já coloquei os azulejos de 20 por 20. Se você contar tudo aqui, nós teremos, então, os 900. Tá bom? Coloquei até uma bolinha no meio do azulejo para facilitar se alguém quiser contar aí. Voltando para a questão agora. Então, vou colocar a resposta aqui. Os 900 seria a letra A. Já na letra B, assim, ó. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então, espera aí. 40 peças. Eu já descobri aqui que um azulejo, tá? Ele ocupa 0,04. Se eu tenho 40 peças, posso pegar esse valor aqui e multiplicar por 40. Então, aqui seria a letra A que eu resolvi. Nós vamos agora fazer a letra B aqui embaixo. Então, ó, letra B, eu posso fazer o quê? 0,04 e vou multiplicar, tá? Vezes as 40 peças que vem em cada caixa, tá? Então, vezes 40. Gente, essa conta é simples de fazer. Vai no cantinho lá e multiplica os 40 vezes 0,4. Então, vai dar 1,6 o quê? Metros quadrados que vem em cada caixa, tá? Se eu tenho 40, cada uma tem 0,4, 0,04 multiplicando 1,6. Vou colocar a resposta lá em cima.
Então, depois de colocar a resposta, eu vou para a letra C. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejo que deve ser comprada para revestir essa piscina? Preste atenção, eu tenho de comprar sempre caixas de 1,6 metros quadrados. Se eu tenho uma área de 36, agora eu não vou descobrir quantos azulejos. Eu não vou dividir agora o 0,04 mais. Eu vou fazer a conta com quem? Com 1,6. Eu quero saber quantas caixas. Então, nós vamos para a letra C. Nós vamos fazer essa divisão, então. Na letra C, nós vamos dividir quem? Vou fazer divisão escrevendo a fração. Então, vou inserir aqui uma fração aqui. Uma divisão nada mais é do que uma fração. Vou aumentar aqui esse tamanho, para ficar um tamanho maior para visualizar. Aqui, a letra C. Então, eu vou pegar quem? Os 36 metros quadrados e dividir pela quantidade de metros quadrados que vem em cada caixa, que é 1,6. Para esses valores aqui ficarem positivos, eu vou multiplicar tudo por 10. Por que eu posso multiplicar por 10? Aqui é uma fração. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor, continua sendo equivalente do mesmo jeito. Se quiser fazer a conta de divisão normal. Então, aqui vai ficar 360 e 1,6 vezes 10 vai dar 16. E agora ficou fácil, né? Fazer essa divisão, vamos fazer essa divisão. 360 dividido por 16. Eu encontro como resposta 22,5. Mas só vende caixa inteira. Então, meia caixa vai ficar perdida. Então, vou comprar 23 caixas. Aqui, o mínimo, né? Se eu comprar 22, falta meia caixa, então vou ter que comprar 23 caixas. Então, vou marcar aqui e vou colocar a resposta lá. A letra D agora pede assim, ó. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que ele gastará com a compra dos azulejos? Então, lembrando, aqui falou que eu tenho de comprar 3 caixas a mais do que o mínimo, entendeu? Se o mínimo é 23, eu vou ter que comprar 26 caixas. Então, na letra D, vou ter que comprar 26 caixas. Só que aí está falando que ele é vendido a R$ 31,00 o metro quadrado. Nós já vimos também que cada caixa que nós temos, ela tem 1,6 metros quadrados. Então, primeiro nós vamos descobrir quantos metros quadrados vai ter em 26 caixas. Para isso eu vou multiplicar 26 vezes 1,6. Vamos fazer isso. Então, depois de descobrir quantos metros quadrados eu vou ter nas 26 caixas, eu vou multiplicar esses 41,6 vezes o preço que eu tenho por metro quadrado, que é 31. Eu vou encontrar R$ 1.289,60. Coloquei um R cifrão aqui, então tá aí a resposta. R$ 1.289,60. E está aí o término da correção da atividade da semana 4 do PET 4. Tá bom, gente? Agora eu vou pedir para todos fazer a entrega para mim. Pode mandar para mim pelo zap aí, estou recebendo o PET 4. Tá bom?